Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para o nosso amado e querido Evangelho do Centro Espírita Eurípides Barçanuffa, onde estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, todos os benfeitores que nos assistem, para que possam nos amparar no conhecimento, no conteúdo e podermos, à medida do possível, colocar as lições em prática que os Espíritos nos ensinam, na nossa lei de amor, de caridade, de benevolência, né? E de aprendizado. Então o Livro dos Espíritos nos traz esse estudo e conhecimento, e junto a Deus, a Jesus, já pedindo a permissão dos benfeitores, que nos intue na leitura, que nos ampare, para que a gente possa, de verdade, trocar o conhecimento que temos, para partilhar, para que todos entendam um pouquinho da mensagem que Allan Kardec estudou, codificou todo esse livro, para que todos pudessem entender as verdades espirituais. Então, com a graça de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, dos mentores que nos assistem, vamos dar início à questão. E nós estamos na lei de destruição do livro 6, no capítulo 5, né? E a minha questão é a 730, que nos pergunta assim: visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida. Por que o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? Então, se é na lei nossa que um dia vamos morrer e partir para a espiritualidade maior, que é o nosso corpo físico se acaba aqui na Terra, né, e vai se decompor, vai ser todo destruído pela lei da natureza, né, de decomposição do corpo físico na Terra. Então ele fala, por que nós tememos tanto se sabemos se vamos para o outro lado da vida, nesse processo da lei de destruição, que um dia tudo acaba, né? Aí vamos ver a resposta de Kardec e depois eu dou minha deixinha aqui. Já dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao seu desencorajamento. A voz secreta que faz repelir a morte lhe diz, ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende mais frequentemente graça à sua estrela do que o Criador. Então ele fala, quando estamos às vezes beirando a morte, né, temos uma sensação assim de lutar contra a morte, de querer estar aqui vivo, né, precisando, não, eu quero mais, não deixa eu morrer, Deus, eu não quero morrer, eu tenho... Então ele fala do temor da morte, né, aqui. Se sabemos que nós estamos na lei de destruição, nós vamos se acabar um dia, né, nosso corpo físico. Mas com a graça de Deus, do conhecimento da espiritual, nós sabemos que nós vamos viver na espiritualidade pelo nosso perispírito, que é a moldagem do nosso corpo físico no plano espiritual. Então se acaba nessa matéria física. E a matéria física, como ele fala, que Deus nos dá a liberdade de evolução, de aprender, de crescer, de se tornarmos melhores, né? E às vezes quando tem um perigo iminente que a gente sente que está se esvaindo um pouco, a gente já começa a se apegar a esse corpo achando que, não, eu não quero agora, Deus me dá uma oportunidade, com medo de morrer, né? E Deus, às vezes, pela nossa bondade, pelo anjo protetor que ele nos fala aqui, ele dá mais uma nova oportunidade, como uma advertência, para que a gente dê uma chegada ao colo de Deus, de Jesus, e de evolução espiritual, para que a gente se arremeta no que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Como espíritos errantes, viemos uma oportunidade de melhorar e evoluir. Então, às vezes, as pessoas muito materializadas e apegadas acham que, graças a Deus, fui libertado pela minha vontade que eu pedi para que isso aconteça, sabendo que o Criador te deu essa oportunidade de continuar mais um tempo aqui na Terra. Então, o medo da morte talvez é pelos nossos apegos materiais, né? De deixar as coisas aqui, de saber que outro vai conduzir outras coisas que vamos deixar aqui. Mas isso é um processo da lei de causa e efeito para todo mundo. Todo mundo um dia vai desligar, todo mundo um dia vai passar pelo processo da destruição do corpo físico, que faz parte. E com a graça de Deus, uma nova oportunidade, se for preciso,
preciso reencarnarmos de novo para cumprir mais um propósito que deixamos de fazer, né? E às vezes o temor seja isso, a preguiça de não ter feito o melhor e o medo, né? De saber que está indo e não fez nada do que veio para cumprir nessa encarnação, né? Então a ameaça que eles falam de tanto temor, se a gente sabe que vai para uma melhor, por que a gente teme? A gente não vai temer se a gente estiver fazendo tudo certo, andando no caminho do bem, não fazendo mal, não prejudicando, talvez nem fizemos metade, nem um pouquinho do que nós viemos cumprir aqui. Mas se tentamos fazer sempre um pouquinho melhor, nossa consciência estar tranquila, a gente não precisa ter o temor dessa lei de destituição, que é uma parte igual a todos. Todos nós vamos passar, né? E na questão 731. Por que ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou agentes destruidores? Se tem que conservar, por que tem que destruir? Né? Quer dizer, a pergunta é mais ou menos isso. É o remédio ao lado do mal, os espíritos dizem. Já dissemos que é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, por quê? Que se ele dá a conservação e depois ele coloca a lei de destruição? Porque tudo nessa vida tem um começo, um meio e um fim. Então tudo isso precisa, como a flor. Ela vem, se enraiza, ela cresce, ela flore, ela morre, ela nasce de novo. É a mesma coisa com a gente. Existe o processo de destruição também na lei da natureza, porque a natureza também se recompõe, ela se ajusta, ela se melhora. Mesmo que a gente não faça nada, a natureza ela é tão perfeita que ela por si só, os próprios pássaros do céu, ajuda nesse processo da lei de conservação das matas, aí que nasce, o passarinho leva uma semente ali, brota uma árvore ali, brota. Então, na lei de conservação da natureza, que é tão necessária, que a gente está pedindo tanto pelo nosso planeta para que isso evolua, para que as pessoas não desmatem, que ele faça tanta coisa, tem o processo sim de desmatamento, de um monte de coisa, mas também tem o lado da compensação, que tem a conservação, que outras pessoas estão cuidando, replantando e fazendo aquilo. Então nada é fora do equilíbrio, como diz aqui, é um contrapeso. Morre ali, nasce aqui. Mata uma árvore aqui, estão plantando outra ali. E assim como nós, desencarnamos aqui, vem outro encarnando. E nós vamos para lá e outros estão chegando. Então é tudo um contrapeso na nossa lei de causa e efeito. Por mais que tenha a destruição de tudo, que um dia tudo isso vai acabar, a gente sabe que vai ter uma outra oportunidade, uma outra vivência em outras moradas, ou retornar de novo nessa morada com um processo mais evoluído, que teria que estar já, mas pela regressão do ser humano, nós atrasamos um pouco esse processo. Então, tudo isso está em equilíbrio. É tudo um contrapeso mesmo. O bom, o mal. Tudo isso anda junto para ter o processo de equilíbrio. Quando nós percebemos que estamos fazendo mais mal, a gente vai entender que a gente tem que caminhar no bem, né? Então é isso que é o chamamento que fala. Se nós estamos prejudicando, fazendo mal, então precisa ser enraizado e tirado de nós, né? Sanado, limpado. Então o bem vem e faz a limpeza, né? Para que a gente faça esse conteúdo de restauração da lei de destruição. E na questão 732, a necessidade da destruição é a mesma a todos os mundos? Os espíritos nos respondem. Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Então, olha só como ele fala, que à medida que o mundo vai evoluindo, do estado físico para o moral, que vai se depurando, como eu falei, que a gente vai se melhorando, parando de fazer tanto mal, fazendo mais bem, vai se apurando, vai ficando um mundo melhor. E ele fala assim, né, da destruição nos outros mundos. E ele fala que nos outros mundos, as condições de existência são outras. Nas outras moradas do Pai, é a pureza, vamos dizer, onde o mal não impera. É onde só a bondade e a misericórdia do Criador é o que vai fluir. Então ele fala, por que nós queremos comparar as coisas que está tudo no comando de Deus? E ele fala que quanto mais nos depurarmos, mais nos melhorarmos, nos outros mundos mais avançados poderemos chegar lá melhor. Né? Então não é igualado ao nosso aqui da Terra, do nosso mundo, como nós estamos falando. Então a lei de destruição, ela funciona como uma semente que não germinou, que vai ser replantada para que ela possa florescer. E assim Deus conta com nós, mesmo sabendo que erramos ou não, outras dimensões melhores do que essa, que a gente pode avançar se a gente continuar fazendo bem, mesmo que a lei de destruição venha para todos nós ou para a nossa humanidade, para o nosso planeta, vai ter uma nova chance de uma nova depuração, uma outra existência, ou aqui mesmo nesse planeta Terra, com mais sabedoria, com mais conhecimento, quando a gente parar
de deixar que o mal tome conta das coisas, né? Que o mal de tudo, eu penso que ele é uma lei de destruição muito grande, onde o mal, a inveja, a ganância, a vaidade, a ambição, tudo isso destrói. É uma lei de destruição isso daí, que o ser humano se acaba correndo atrás de algo que ele nunca vai precisar levar daqui. Porque só vai levar daqui o amor, a bondade, o conhecimento, tudo de bom que ele arquivou dentro de sua memória, de coração, de bondade e misericórdia. Então vamos agradecer pelo processo de destruição também, que vai fazer a gente repensar na nossa conduta, no nosso comportamento, para ver se realmente eu estou aqui seguindo o que eu estou aprendendo com o Evangelho, tentando cada dia ser melhor, dosar um pouquinho naquilo de mal que eu estou fazendo para mim mesmo, ou pelo meu próximo, ou por quem está ao redor convivendo comigo. Então vamos fazer uma análise, que quando a nossa lei de destruição chegar, que nós teremos depurados, né? Para que a gente não sofra e possa habitar numa morada bem evoluída, né? Ou não, ou voltar de novo e fazer tudo outra vez, né? Então que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos. Para sempre seja louvado e através da divina misericórdia, do amor de Deus, do amor de Jesus, junto aos benfeitores amigos, mentora mãezinha Genoveva, com toda a equipe espiritual que nos assiste, que possa emanar fluidos de bênção, de cura, de proteção a todos que estão ligados ao nosso canal, para que na oração do Pai Nosso possamos vibrar junto ao nosso planeta Terra, para que a nossa lei de causa e efeito, de purificação e restauração do nosso planeta possa alcançar ao contento de Deus, de Jesus, junto à humanidade que possa evoluir. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja e até lá.